Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Sociedade Espírita Cristã, Irmã Miriam. Hoje teremos como tema Obsessão por Amor, que será tratado pelo nosso irmão Mário Sérgio Melo. Antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de ler um trecho do livro Valores do Espírito. Receptividade. Os espíritos que as semelhanças e gostos, a identidade de progresso moral e a afeição levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, procuram-se para se agruparem, como o fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se em suas mães estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde felizes com os novos progressos. Mas, como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles, para aí aurir conselhos e bons exemplos, no interesse do seu adiantamento moral. Eles causam por vezes perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhe-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda. E mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que, em seu turno, a poderão salvar em outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Muita paz para todos. É com você, Sérgio. Olá, queridos amigos da Sociedade Espírita Cristã Irmã Miriam, situada em Madre de Deus. É com muita gratidão que recebo o convite realizado pelos amigos que compõem o núcleo de trabalhadores espíritas desta instituição, sendo dirigida por Nilzete. O tema que nos foi endereçado, Obsessão por Amor. No livro Recordações da Mediunidade, da médium Ivone do Amaral Pereira, orientado pelo espírito Adolfo Bezerra de Menezes, narra um caso singular. Ivone, então médium do Centro Espírita de Lavras, em Minas Gerais, recebe familiares de uma jovem, a jovem por nome Marta, que transcorria a sua encarnação de uma maneira normal, natural, mas saindo da adolescência, engravida e vai estabelecer uma união com o seu primo, o pai da criança que era gerada em seu feto. 15 dias após a união ser efetivada, o casamento, ela passa a ter sonhos recorrentes com um vulto masculino, com semblante fechado, que dizia a ela: você é minha mulher, não será feliz com mais ninguém. Eu a amo, profundamente a amo. Você me pertence, como pode casar com outro? Esses sonhos a perturbavam todas as noites, desse vulto masculino que ela nunca viu. Ela tinha apenas 22 anos de idade. Ela vai ao psicólogo, vai ao psiquiatra, porque os sonhos se tornam constantes e constantes. Eles a auxiliam, a escutam,
a orientam, a medicam, mas não dão conta de voltar e de devolver a ela a sua tranquilidade psíquica e neurológica. O marido cansa-se, porque ela não consegue mais mover-se no transcorrer do dia. Por quê? Porque durante o sono e sonho com esse companheiro, ele a enrola com uma corda da boca até os pés. Ela diz, ele me enrola com a corda, porque diz a mim que eu a pertenço a ele. E ela passa a não mais andar, ela passa a não mais a falar, fica muda. Ela é ajudada por 3 pessoas, o seu pai e mais 2 pessoas da família, que a ajudam a higienizar-se, ajudam a comer, porque ela permanece retesada no seu corpo. Dias, ela é levada aos hospitais com corpo rígido, braços e pernas e muda. E é levada, é internada em um hospital psiquiátrico espírita em Minas Gerais. A família é orientada aí ao Centro Espírita de Lavras, onde Ivone do Amaral Pereira, sob a orientação de Bezerra, promove reuniões mediúnicas de desobsessão para a jovem Marta. O espírito vem várias vezes, porque duram dias, onde o espírito é levado e através de um médium, no grupo mediúnico fechado, privado, à família e ao público, em silêncio na maioria das reuniões, até que ele, através de um médium de psicofonia, ele fala, fui o marido dela em uma outra existência. Sei que já não pertenço mais ao mundo dos encarnados, mas o meu amor, a minha paixão é a mesma, de homem. Por ela, eu tenho desejos sexuais e que ela me satisfaz. E não vou permitir que ninguém a atrapalhe, principalmente ela está grávida de um outro homem. Ela me traiu no passado, não vai continuar me traindo nessa. Se ela continuar, levarei ela à morte para que ela volte aos meus braços. E assim o fez. Antes de dar à luz, ela subnutrida, sugada nas suas energias sexuais, desencarna. E Bezerra vai dizer na reunião subsequente, através de Ivone, que era um caso incurável nessa existência. Só o tempo e as reencarnações promovidas por Deus iria solucionar a questão entre ambos. Amor que mata. Feminicídio. Lei criada em 2015. Era chamado antes de crime passional, crime por paixão, crime por amor. Como pode ainda um desencarnado que amou aquela jovem em outra existência com outro nome, permanecer com isso dentro de si e a influenciar e a obsediar em uma nova encarnação, conduzindo-a por afinidade e sintonia à própria morte. Dia 20 de novembro de 2011 é o dia da consciência negra. E eu fui ao dicionário para saber o que é consciência. Porque consciência negra, eu como negro que sou, é o dia do antirracismo, do antirracista, é o dia promovido para o despertar da sociedade para que possamos dissolver essa mácula que é o preconceito racial, promover a igualdade de direitos em pessoas negras com pessoas de pele branca. Então é um dia muito válido para todos nós, mas antes
Eu quis entender o que é consciência. Eu vou ler para ser textual no dicionário. É o sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Então, um sentido é uma percepção que eu detenho para compreender o que é moralmente certo ou errado nas minhas atitudes durante o transcorrer do meu cotidiano, da minha existência carnal. O que é moral? Conjunto de regras de bem proceder. Será que é moralmente certo eu amar alguém que começou na fase do suave encantamento, como diria o Espírito Emmanuel no livro Vida e Sexo, a fase do namoro, suave encantamento. É a fase do B, do mo, das palavras curtas. Você não pronuncia o nome da namorada ou do namorado. B, mo. Isso é doce. Quanta saudade nós não devemos ter dessa fase em nossa existência. Ela não fica para sempre, infelizmente. Mas é uma fase que todos nós passamos, uma fase belíssima e natural na vida de qualquer um. Aquele senhor desencarnado, Cita Bezerra, começou assim. Ele teve essa fase com a jovem Marta, não naquela encarnação, mas na reencarnação em que eles se conheceram, se apaixonaram, formaram uma família pelo casamento. Questão 695 do Livro dos Espíritos. O casamento é um progresso para a humanidade, porque o casamento, se não existisse, nós retornaríamos ao estado primitivo do egoísmo. No casamento, a gente melhora o nosso grau de egoísmo. Tive que fazer uma pequena pausa por causa das ligações. Eu peço a compreensão dos amigos que me ouvem. Eu estou sem um notebook que está em Madre de Deus e eu estou em Salvador realizando a palestra por celular. E de quando em vez surge uma ligação que interrompe a gravação, mas que estamos dando continuidade. Então, o casamento ajuda a gente a dissolver o egoísmo que ainda portamos dentro de nós. Quantas vezes minha tia me contava, e minha mãe, que ela saía para comprar um vestido para ela, algo para ela. Eu não tive pai que me criou, mas ela saía, ela é empregada doméstica. E quando ela voltava, não voltava com o vestido, voltava com algo para mim, eu pequeno. E minha tia Yara, o espírito que me orienta neste momento, a fala, desencarnada há mais de 50 anos, dizia assim para mim, para ela: Zu, minha mãe chamava-se Zuíla, mas você saiu para comprar um vestido para você e voltou com a roupa para Sérgio. Ah, minha irmã, eu vi uma roupa tão linda para o meu filho e o dinheiro não dava para comprar a roupa para ele e o vestido para mim. Eu optei por ele. Isso é uma promoção que o filho faz, que a formação de uma família oferece ao espírito, a que ele possa dissolver o egoísmo dentro de si, nas pequenas atitudes da vida de um ato material. Eu não me recordo da roupa, não me recordo dos brinquedos que minha mãe me deu, em maioria. Eu me recordo da sua renúncia, dessas renúncias a si mesmo, a valorizar, a promover a mim, a minha felicidade. Então é isso. Aquele casal começou assim. E por que houve o adultério? Porque algo já não existia. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Lei de amor. É a base da nossa palestra. E também o capítulo Indissolubilidade do casamento. O divórcio surge na Terra e no Brasil em 1977 para separar aquilo que já estava separado no íntimo de cada um.
O divórcio é o mal menor, porque a permissão da separação do divórcio evitou muitos suicídios, muitos crimes, muito feminicídio. Não existia em 77 o termo, era crime passional. O termo vem de 2015, que infelizmente ainda existe. A cada seis horas, uma mulher morre por feminicídio no Brasil. Uma mulher a cada 6 horas morre porque o marido a mata no Brasil. A maioria são mulheres negras. 39% dos crimes no Brasil, na estatística, são feminicídio, marido matando mulher. Por paixão, por apego, por achar que a mulher é sua posse, é dele, é dele. E isso ele segue, se ele morre antes, ele leva isso dentro dele, como no caso na abertura citado, e ainda promove a ação obsessiva. Na Terra, quando encarnado, ele detém o amor obsessivo, que é de cunho da psicanálise, da psicologia, o estudo. Ele vê a mulher como um seu objeto, como sua escrava, como posse. Desencarna e segue obsediando a mulher que ele acha que é dele. Isso está onde no capítulo 11? Lei de amor. No início, nós só temos instintos. O instinto é lei de conservação. Então, eu preciso conservar a minha fêmea. Eu preciso protegê-la daqueles que a desejam, para que ela possa me fornecer filhos, procriar, para que ela possa cuidar do lar que eu ergui, que eu construí. Lei de conservação, isso vem das cavernas, lei dos instintos. Mais avançado, nós temos sensações, que é chamado de paixões, que é neutra, que é o casal que se conhece, que se namora, que se gosta. Então, ao estabelecer um namoro, observemos em nós e em nosso lar o bem-estar, o prazer sensorial de estarmos com o outro. O casal sai para passear, cinema, praia, volta telefonando e quando chega em casa vai para o quarto e passa 1 hora ou 2 horas no celular conversando com o namorado. O pai ou a mãe pergunta: mas você passou a tarde inteira com ele ou com ela? Enfim, e está 1 hora no telefone ainda. É porque causa prazer nos neurônios, nas substâncias neuroniais do sistema nervoso que o cérebro produz. A neurociência já comprova tudo isso. Tudo isso. Isso promove o bem-estar. E Emmanuel vai dizer isso no livro Vida e Sexo. Ele já antecipava isso. Dizia que essas substâncias, pelo esse enamoramento, já promove esse bem-estar em nós. E aquele que rompe promove um saque afetivo. Palavra textual de Emmanuel. O casal termina o namoro, um dos parceiros termina, o outro sofre emocionalmente e neurologicamente. Ele sente falta do outro e essa falta promove sofrimento psíquico e neurológico nele. Emmanuel já revela isso no capítulo citado, Namoro, livro Vida e Sexo, livro acho que 1948, que a neurociência agora vai confirmar aquilo ali. E Emmanuel vai dizer, aquele que recebeu o fora, como popularmente dizemos, se não tiver um equilíbrio emocional, ele se ressente e pode cometer delitos graves contra si mesmo, suicidam-se por namoro, pela perda ou crimes. Quem não se lembra em 2008, 18 de outubro de 2008, Eloá Cristina, 15 anos, com Lindenberg, 22. Ela tem 15 anos, termina o namoro com o jovem. Aquilo causa um saque afetivo na fala de Emmanuel, na neurociência.
ele sente falta, ele sofre, quimicamente falando, pela perda do prazer sensorial de estar em contato com sua namorada. Ele a sequestra, junto com a amiga, e a mata, e recebe 39 anos de prisão, aos 22 anos, e interrompe a existência carnal de uma jovem de 15 anos, por não suportar tomar um fora, terminar uma relação. Ele não tem equilíbrio, então reporta aos amigos a ler o capítulo Namoro, livro Vida e Sexo de Emmanuel por Chico Xavier. Ele já antecipa isso para a gente, essas situações do nosso cotidiano, ele se torna um feminicida. Mata Eloá, mata Eloá. E aí nos perguntamos, nós estamos aptos a perdoar? Porque no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, atravessamos 3 fases do instinto, das sensações, podemos chamar de paixões, caminhando para o sentimento. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Então nós estamos transitando, não se perde, a evolução não se perde aquilo que conquistou e que é útil. Então nós não perdemos o instinto, que é a lei de conservação. Algo me ameaça a minha integridade emocional ou física, eu tenho 2 ações, fugir ou reagir. No caso do jovem Lindenberg, ao sentir-se ameaçado no seu prazer sensorial, no seu bem-estar que ele tinha com Eloá, ele não fugiu, ele reagiu. Ele poderia, entre aspas, fugir para as lágrimas, para mergulhar, para o bate-papo com o amigo, com a mãe, com o pai, para conversar, desabafar. A fuga interior, saudável. Mergulhar e dizer assim, Eloá vai, eu seguirei. Vou encontrar alguém a quem me ame, tanto quanto eu a ame de verdade, e reconstruir aquilo que eu queria com ela, que era um lar, uma família, me casar, ter filhos. Não. Ele não fez isso, ele reagiu, tomado pela emoção e naturalmente pela sintonia espiritual infeliz ao qual ele estabeleceu, que o estimulou a matar a menina e agora receber uma pena de 39 anos na cadeia aos 22 anos de idade, estragando todo um planejamento reencarnatório dela e dele também, porque ninguém, principalmente dele, porque ninguém vem a reencarna para matar ninguém. Isso é óbvio para qualquer um. Então ele viu-se furtado do alimento psíquico que o Espírito André Luiz vai dizer. Ele ficou atordoado, diz Emmanuel, entrou em pânico, Emmanuel fala, e reagiu sem parar para orar, para respirar, para conversar com alguém mais experiente do que ele, que poderia orientar, que poderia abraçá-lo e orientá-lo a estimular, a continuar. Ele foi movido pelos instintos e pelas sensações, que ele se sentiu perdido ao receber o fora da menina. Isso está em nós. Qual é o propósito? Levar isso dentro de nós à área do sentimento. É o que eu falei. Respirar fundo e dizer, eu não sou o dono dela. Eu não sou o dono. Ela tem o direito de gostar de quem queira. Não gosta mais de mim, não quer mais estabelecer um laço firme, uma construção de uma família comigo. Eu tenho que respeitar isso. Seguir a minha vida, ela segue a dela. É isso que está no capítulo 11, que se diz, sentimento é a afeição real entre os 2 seres. Isso é o ponto delicado do sentimento. Aquele que ama, liberta, não retém para si. Não retém. Então isso é fácil falar. O divórcio chega como um mal menor diante de um mal pior. Um mal pior. A separação, porque imagine se ela casa com ele, sem o amá-lo, sem ter afeição real, realmente, por ele. O que poderia acontecer ao casal? E como ficaria o espírito de Eloá? Então, afastamos a personalidade agora desencarnada, Eloá, porque eu não sei como ela está,
qual a sua natureza íntima, se o perdoou, se está tocando a sua vida, progredindo, estudando, conheceu alguém, se enamorou no mundo espiritual. Eu não sei. Mas o que eu sei, com o capítulo 11 do Evangelho, ele vai dizer: nós estamos mais próximos, nós, a maioria, de espíritos encarnados, da humanidade que ainda detém, é movido pelos instintos, conservar, e pela busca do prazer sensorial, as sensações, do que o sentimento puro de afeição real. Então isso é muito comum, senão o Brasil, eu não vou falar nem do mundo, mas no Brasil não teriam a cada 6 horas uma mulher sendo morta por amor obsessivo, que pode gerar a obsessão espiritual. O que é obsessão? Senão predomínio que logram ter alguns desencarnados inferiores, os bons nunca obsediam, mas o predomínio que logram possuir sobre a mente, pensamentos e ações dos encarnados, como está no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que Kardec vai esmiuçar perguntando a espiritualidade. A ação é mental, é psíquica, projeção das ideias, dos desejos, dos pensamentos dos desencarnados para nós, por afinidade, semelhança de gosto, de interesse e sintonia. E dentre dessas manifestações do ato, o que é a obsessão? Não existe espírito obsessor na escala espírita, questão 100 do Livro dos Espíritos. Existe um modus operandi. O modus operandi, o que é isso? É a ação que alguém promove, é o modo de operar, de trabalhar, de agir que alguém faz. Então, existe o espírito com ciúme, com amor-apego, amor obsessivo, com desejos, com interesse, para ficar só em uma das variadas manifestações desse modus operandi, a quem chamamos de obsessão. Então, um desses modos, dessas variantes, é por amor, que tem duas vertentes, consciente ou inconsciente. Consciente foi o caso que eu abri. O espírito tinha consciência que ele estava desencarnado. Ele tinha consciência que Marta já estava com um novo CPF, um novo RG, uma nova forma física. Mas na essência, ela era o mesmo espírito que o traíra quando casada com ele em encarnação anterior. E ele não aceitava que ela fosse de ninguém. Então é uma ação consciente. Ivone o recebe, os doutrinadores da mediúnica conversam com ele e ele disse: eu sei que vocês estão certos no seu ponto de vista, mas eu sinto amor por ela. E eu não consigo vê-la vivendo com outro homem e tendo um filho de outro homem. Eu não aceito isso. E simplesmente a obsediou, a subnutriu, vampirizando os seus fluidos via perispírito, principalmente na área do centro genésico, centros da criação, retirando as energias, desnutrindo-a, que levou a ela por anemia fortíssima, embora medicada, embora tomando alimentação intravenosa, não suportou, morreu ela e o feto, interrompendo a reencarnação de um bebê. Que compromisso esse espírito adquiriu na sua trajetória evolutiva diante das leis de Deus. Por isso que Bezerra diz, ao encerrar, coloca o nome dele, que eu não vou citar aqui, ele também só cita as iniciais, para que possamos orar por ele, o grupo mediúnico, continuar orando por eles, e principalmente por ele, que é o mais compromissado com as leis de Deus, aquele que teve o ato de obsessão por amor. Então a gente começa a compreender isso. A questão é muito profunda. Afastando Eloá, mas com a humanidade que está mais próxima ao instinto e à sensação, como fica no mundo espiritual? O casal que termina, ou alguém morre pela morte natural,
20, 30 anos casados. E ele percebe que a morte é apenas continuidade da vida. A morte não dá asas de modificação e de libertação a ninguém. Mário Sérgio Melo continuará como ele é, nos seus sentimentos, desejos, ideias, emoções, pensamentos. A morte vai apenas retirar essa estrutura física, essa aparência. Mas em essência eu serei o que eu sou hoje. Guardo mágoas, eu tenho o amor apego, o amor obsessivo. Se a morte me levar aqui agora, eu continuarei assim. Apego à esposa Edna. E eu voltarei para onde? Para dentro do lar, onde tem 60% dos espíritos. Emmanuel, no livro No Mundo Maior, a estatística, que desencarnam. A pessoa tem medo de casa vazia, que é assombrada. Os lares estão cheios de espíritos. Cheios. Principalmente daqueles nossos parentes que ainda não estão habilitados, não habilitaram-se a se desprender dos interesses da matéria, estão muito mais próximos dos instintos. Conservar o meu filho, a minha mulher, o meu marido. E o que é que ele faz? A mente o projeta junto com o seu perispírito, naturalmente, para a volta. Então isso é natural. Então o marido vem e promove, a mulher desencarnada vem e promove a obsessão. E de uma maneira inconsciente, a maioria, o caso citado, repito, foi uma ação consciente, lúcida. Ele queria retirá-la do corpo. A maioria não é assim. Nós vemos isso no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A menina Evelina abre o livro. Ela tem cerca de 10 anos. Ela não pode ir para a escola, porque ela tem que cuidar da madrasta doente há dias e dias e dias. Prostrada numa cama. Médicos, psiquiatras, psicanalistas, à época, cuidaram dela, sem dar conta de devolver a ela a saúde psíquica. Pele e osso na cama. A menina tem que higienizá-la, tem que alimentá-la. A menina sofre, perdeu toda a sua infância naqueles meses. Ela se ajoelha diante da madrasta e pede à mãezinha dela, desencarnada, Odila, para que pudesse ajudar ela. Pedisse a Papai do Céu para ajudá-la, porque ela estava perdendo a infância dela, não ia para a escola, não brincava com as coleguinhas. E para ajudar a sua madrasta, que cuidava do seu pai, que trabalhava, que pudesse ajudá-la a melhorar a saúde. A menina não observa. A prece chega a Bezerra de Menezes, que vem com André Luiz, a Clarencio, que vem com André Luiz observar o quadro comovedor. Ao chegar lá, a menina está ajoelhada orando. A senhora Zulmira está adoentada, semblante soturno, magra. E ela orando, pedindo ajuda a Odila, sua mãe. Não é que eles observam algo inusitado? O espírito desencarnado, Odila, mãe da menina Zulmira, está com as mãos depositadas no centro coronário da madrasta e na parte traseira, onde está o hipotálamo, o cérebro, o bulbo encefálico, reptiliano, projetando energias quais piche, densa de ódio, de rancor. Sabe por quê? Ciúmes do marido. Ela quer matar a invasora, expulsar a invasora do seu lar, que tomou o seu marido. Mas o marido casou-se depois, 2 ou 3 anos, não recordo, a obra cita. Depois que ela morreu. Ele tinha 2 meninos, uma menina e um menino, e reconstruiu
a sua vida afetiva, emocional. Conheceu alguém, estabeleceu um namoro, casou-se e botou no lar, porque ele era viúvo. Mas Odila, desencarnada, entendia que o marido é dela e aquela mulher é uma usurpadora de um lar. É assim, meus amigos, que muitos desencarnados ainda permanecem nos lares. Emmanuel vai dizer que é em torno de 60% dos que desencarnam no planeta Terra ainda entendem, sentem, compreendem e agem assim. A mulher é minha, o marido é meu. Então morreu, não compreendem a vida espiritual, embora vivos, retornam para os lares e a maioria, mesmo sem um desejo consciente, lúcido, perturba a paz do próprio marido ou da mulher que se diz amar e dos filhos, na obsessão por amor, por amar, o amor apego, o amor obsessivo que eles ainda não conduziram dentro de si naquela tríade do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Manter os instintos, as sensações, mas elevá-los ao sentimento que liberta, que compreende que ninguém é dono de ninguém. As pessoas não são objetos. Isso aqui é meu. Por enquanto, até ele se estragar, ou se Deus me levar, antes de ele estragar, ele passará para a mão de outro ou de outrem. Imagine as pessoas. Nós não somos donos das pessoas. Estamos lado a lado com ela, compartilhando experiências emocionais, afetivas, buscando sublimar, buscando progredir, evoluir. Essa é a proposta de quando reencarnamos. A pesquisadora ateia Ellen Van Bach, americana desencarnada em 1985, não tem livros traduzidos ao português no Brasil, mas o estudioso Hermínio de Miranda traz para a gente informações quando ela estabelece 10 perguntas a 750 pessoas voluntários nos Estados Unidos. Ela não acreditava em Deus, nem em espírito, mas ela tem uma experiência de psicometria que eu não tenho como explicar aqui. Então, patrocinada por laboratórios, ela promove, junto com a grande equipe, fazer 10 perguntas, as mesmas, àquelas 750 pessoas. Eu vou citar só 2 das 10. Existe vida além do útero? As pessoas no divã, sob um estado de regressão de memória. As pessoas voltavam além do útero. Sim, sou eu estou vivo. Ela, antes perguntando à pessoa naquela hipnose, você existia antes do útero? Sim, sou eu, não com essa forma que eu tenho agora. E onde você está? Ah, em lugares tão bons e com pessoas tão amáveis que planejam o meu retorno. Aí ela faz a pergunta subsequente. Bom, você está bem, com pessoas boas, em um lugar belo. E por que quer vir para a Terra? Aí os espíritos respondem, 97,4% dos 750, os encarnados, né, respondem no divã, 97%. Eu preciso voltar. O lugar é lindo onde eu estou, no mundo espiritual, né, na nossa linguagem. As pessoas são ótimas, me tratam bem, os guias, os parentes de outras encarnações, mas eu não estou bem. Eu preciso aprender a amar sem apego e transformar inimigos, adversários em amigos. Até pessoas ateias responderam o que Jesus falou. Quer dizer, 97,4% responderam iguais, sem se conhecerem, sem nada, dias diferentes. O objetivo da minha reencarnação, princípio, não é ganhar dinheiro. Só 4% responderam. Eu quero aprender a amar sem posse, sem apego. E quando chega na Terra, muitos se tornam feminicidas. Como não vai haver obsessão no planeta? Como não vai haver?
Porque se a gente perde as provas, a gente chega aqui e faz aquilo que a gente não pediu para não fazer na Terra. Então, de uma maneira inconsciente, isso está aí. Está aí. As pessoas voltam e como Odila, porque o marido era dela, a mulher chega, a madrasta, que tratava bem a sua filha, não tão bem o outro menino, não vou citar a obra toda, mas tratava e cuidava bem do marido, do filho que era dela, da filha, a Evelina que era dela. Nada disso importa. O que importa é que ela é amante, é assim que ela pensa, do marido. Mas ela não era amante do marido, o marido conheceu ela depois. Então há a obsessão, por quê? Porque ainda nós não nos desapegamos, a gente tem que ir na OLX, não é propaganda não, mas para aprender a nos desapega OLX, a se desapegar das coisas, dessas situações, para que a gente tenha sentimento com o ponto mais delicado que é o amor, que é fraternal, que liberta. Eu não quero mais você. Para que eu evite um adultério, lhe traia, eu vou me separar antes. É muito mais digno, é muito mais honesto. E o outro vai sentir, vai chorar, como Emmanuel fala, a ciência fala, vai sentir aquele sofrimento psíquico, mas não vai matar o outro. Não vai esbofetear, agredir ninguém. E não vai, quando desencarnar, obsediar o companheiro, vampirizar as suas energias. Então, meus amigos, não há coisa fácil se a gente não desejar. Não desejar. Olha o papel da casa espírita diante disso tudo. Com licença aqui para eu beber um pouco de água. Olha o papel da casa espírita nisso. Um papel de importância imenso. Aproximando-se aqui do fim da nossa fala. Acolhe os dois. O espírito desencarnado, marido, mulher, seja lá o que for, que está promovendo o modus operandi, obsessão, ele não é obsessor. É uma confusão muito grande isso. Na escala espírita, questão 100, livro dos espíritos, você não vai ver lá, espírito obsessor. Não existe isso. Existe um modus operandi, ação mental. Os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos muito mais do que o penseis. A maioria das vezes são eles que vos dirigem. Mente a mente, pensamento a pensamento. Não entram em nosso corpo, não fazem nada disso, mas se aproximam perispírito e mente a mente, sugam as energias naqueles que são afins, que lhes são semelhantes em gosto. Se eu sou ciumento, a minha frequência mental vai estar sintonizada com os ciumentos desencarnados e encarnados também, no mesmo dial, na mesma onda mental. Eles não precisam estar dentro do lar, eu estou na frequência mental deles, com eles ali. Afinidade, estabelecendo sintonia, conjugação de ondas mentais. A casa espírita não afasta espíritos. Ela acolhe o encarnado e o desencarnado, para que ambos se evangelizem, para que ambos aprendam a educar seus sentimentos. Proposta da reencarnação. Aprender a reeducar meus sentimentos. O outro não é posse minha. O outro é minha companheira, é o meu companheiro de evolução, a quem eu, por me namorar, por querer resolver construir um lar, uma família, convidei e ela aceitou. Estabelecemos filhos, estabelecemos um convívio afetivo. Mas se chegar um dia que ela disser assim, eu conheci alguém, ou não, mas eu quero um novo rumo para a minha vida e você fará sempre parte do meu coração, mas não mais como marido. Por que matá-la? Por que agredi-la? Então, é esse o objetivo, reeducar os meus sentimentos, levá-los eles ao amor que liberta, que não retém. Então eu começo a controlar os meus instintos e as minhas paixões. Eles não vão me dominar. Proposta que o Espiritismo abarca para ampliar o próprio leque das ciências psicanalísticas e psiquiátricas que tanto nos ajudam, mas onde a ciência para, o Espiritismo avança, afirmou Allan Kardec.
porque remonta às causas dos sofrimentos humanos. Então a casa espírita acolhe os dois, o atendimento fraterno, a quem chega, como Ivone recebeu a jovem Marta, os familiares, já que ela já estava internada no hospital psiquiátrico, sob a obsessão gravíssima de subjugação moral e física. Então, acolhe e promoveu o auxílio ao desencarnado, que ele, no caso, não quis. Mas quantas curas promovidas pelo CECIM e as inúmeras outras casas espíritas que não afasta o diabo que perturba, o íncubus, o súcubus, como criou, como revelou Santo Agostinho sobre os espíritos que vampirizam as energias sexuais dos encarnados, que era no caso dele mesmo. Os súcubos, os demônios mulheres, os íncubos, os demônios masculinos. O Espiritismo chama que são os espíritos de maridos e de mulheres, de amantes do passado, que vêm vampirizar as nossas energias. A maioria é inconsciente, não sabe nem que morreu. Estão vendo a sua esposa, não daquela forma, mas na essência são elas, são eles, e que eles se aproximam, se justapõem ao perispírito e sugam as energias sexuais, perturbando o companheiro encarnado na sua saúde mental, na sua saúde física. O Espiritismo vai acolher o desencarnado para orientar ele. Ô meu irmão, você tem um universo pela frente, a evolução inteira, e promover, orientar, ouvir e escutar suas dores e apontar a ele um rumo para que ele seja feliz, libertando pelo sentimento que enleva e eleva a sua mulher ou seu marido, ao qual ele perturba pela obsessão, por muito amar. Apego. O passe, a água fluidificada, as reuniões mediúnicas são meios, todo um amparo que o Espiritismo promove. E a prece, que é o fio que nos liga a Deus. O CECIM está fechado, tanto quanto os outros centros, ou maioria, ou permanecia fechado. Agora alguns já estão abrindo. Estava sem promover esse auxílio a encarnados que passam por obsessão e desencarnados, só porque a instituição física estava fechada? É óbvio que não. Cura à distância pela prece. Prece, estudo, palestra, o CECIM. Sociedade Espírita Cristã Irmã Miriam vem promovendo. Quantas curas não deve ter realizado? Nesse íntere de quase 2 anos da pandemia do Covid-19, a Revista Espírita Kardec traz relatos de curas por preces à distância. Relato. E eu, encerrando o agradecido, particularizo a vocês. Nesse espaço em que eu fui muito amada de Deus, já que meu filho estuda pela internet, e eu trabalho à noite, volto de dia, fiquei mais de 6 meses, talvez até mais, indo e voltando, e minha esposa e meu filho lá. E eu fazendo os mesmos estudos que eu faço virtualmente para o Raio de Luz, casa em que eu integro, e o canal particular. Um caso de adultério. Aqui eu não vou citar nomes. Vou dormir e aparecem 2 jovens na porta da janela, 12, 13 anos. E disseram: tio, eu já gostei delas, porque não me chamaram de vô pelos meus cabelos brancos. Eu saí do meu corpo, me emancipei. Uma faculdade anímica que todo mundo tem. Eu, como muitos, observo o corpo ao lado da esposa, enfim. Emancipo com estado de total lucidez, como Ivone tinha, não todas as noites, mas algumas vezes. E conversei com as meninas. Ela: eu posso lhe pedir um favor? Digo: pode pedir. Eu quero que o senhor converse com uma pessoa que sofre muito. Digo: e aonde ela está? Ela vai lá fora, na porta do quarto, mas vai entrar. De madrugada, isso, eu dormia, sono lúcido, entrou uma senhora, a sua aura tinha um bebê, triste. A mulher era pele e osso, desencarnada, né? Mas pele e osso, pálida, sentou fazendo um crochê. Na cadeira eu conversei espírito emancipado a um espírito desencarnado. E eu vi, e ela falou comigo:
eu cometi adultério aqui em Madre de Deus, muitos anos atrás. Não era essa Madre de Deus que agora cometi. Eu sofria com meu marido, alcoólatra, pescador, e que me batia. E eu fui para a igreja, tentei melhorar-me, mas me encantei por um amigo da igreja. Estabelecemos uma relação de adultério. Meu marido não sabia, mas eu engravidei. E quando eu engravidei, o povo falou que o filho não era meu. E o que ele fez? O marido entrou, bigode, barba semi-cerrada, magro, semblante de profundo ódio, e disse, afastado dela. Ao conversar com ele, eu vi a cena. Ele bebe num bar, toma de um porrete, mata a mulher gestante. A gestante sai correndo, a comunidade, muitos anos atrás, né? Não era comunidade só de pescadores, e o pega e o leva para a prisão. Prisão. Uma vida familiar em tragédias. As duas meninas, não sei se eram filhas dela, ou espíritos em forma infantil que ainda que atuam no bem. Muito comum em centros espíritas. Livro Obreiros da Vida Eterna, para quem quiser se aprofundar. André Luiz, Chico Xavier. O papel do espírito ainda na forma infantil para ajudar nos centros espíritas. No umbral não tem espírito de forma infantil sofrendo. Nunca. Não encontrei em obra nenhuma. Só nos centros e em outras localidades da Terra, religiões ou não, sob a tutela de benfeitores maiores, para fazer o bem, se exercitar no bem. Foi assim com essas duas meninas. Essas duas meninas. Foram um mês de férias, depois os outros meses, estudos e prece. Eu colocava em particular pelo grupo familiar, que tanto sofrimento ainda retinha no mundo espiritual. 3 ou 4 meses depois, eu nunca tive uma emoção tão grande em minha vida como senti em Madre de Deus. A senhora, as meninas entram na frente. Tio, eu digo sim, eu saí do corpo, vendo meu corpo dormir na cama. A senhora quer falar com você. Quando a mulher entrou, ela estava melhorada no seu aspecto perispiritual. E o bebê que estava impregnado, triste a forma do bebê, na sua aura, na sua emanação, estava ao seu lado, nos seus braços, sorridente, rosado e feliz, que ela depositou em meus braços. É naturalmente que o espírito não era o mesmo, era uma criação mental dela, de uma maneira inconsciente, ou não. Sorrindo, e ela também. O marido entrou, o semblante fechado, risto, mas disse para mim, com ela sentada à beira da cama, não a perdoo. Eu a amei muito, embora a maltratei. Eu reconheço isso, que a maltratei. Mas o que ela fez eu não merecia ser traído. Por isso não a perdoo. Mas essas preces que foram feitas aqui, eu passei a perceber as entidades que eu nunca via. Ele chamou os seres de luz, que me apresentaram outro aspecto da vida. E me disseram que eu posso ser feliz porque eu sofro. Eu sofro muito, moço, ele me falou, por não perdoar. E eu vou dar um voto, nunca esqueço, ele disse, de confiança a ela. Não por perdoá-la, mas por querer ser feliz. E tentar compreender que ninguém é de ninguém, como dono. E se recolheu 2 entidades amigas de Madre de Deus. Algumas delas cercaram-se, eram do Cecim, trabalhadores espirituais do Cecim, e disseram assim para mim, que eu chorei e voltei para o corpo, e emocionado que agora estou. Dizeis aos amigos do Cecim e ao do Raio de Luz, para continuarem fazendo as preces, as palestras, os estudos virtuais, porque o que importa é o coração e a intenção
para Deus. É natural que há um desejo de se reunir, de se olhar olho no olho, se abraçar, de ver os outros. É natural. E isso ocorrerá. Mas não interrompeis o trabalho. Que felicidade foi de vocês fazerem isso. E dizeis a eles, aos trabalhadores do Cecim, aos trabalhadores do Raio de Luz e a você, meu amigo, que quando vocês chorarem pelas provas que vocês passarão, necessárias à sua evolução, sabeis que muitas mãos estarão amparando vocês a ajudar a secar as suas lágrimas. Doravante, continuai com os vossos encontros virtuais, enquanto o centro físico não abre e até quando ele abre. Não pareis no trabalho do bem. Pudestes aliviar uma dor de anos, um sofrimento de anos entre duas pessoas que se amaram, se conheceram e se amaram e que chegaram agora a se odiarem. Vocês foram instrumentos pelas preces, pelas orações, para dissolver ódio, transformando no coração deles o amor que liberta. Muito obrigado aos amigos espirituais do Cecim. Muito obrigado aos amigos que nos ouvem. Possamos despertar a nossa consciência, a nossa percepção, o nosso sentido para saber o que é moralmente certo ou errado em nossos sentimentos, pensamentos e ações. Sermos melhores hoje do que fomos ontem. Muita paz para todos. Então, meus irmãos, o que nos resta agora é agradecer. Para finalizar o nosso trabalho da noite, agradecer a vocês por estar aqui conosco sempre, agradecer a Sérgio pelo trabalho trazido e pela maneira como que ele foi tratado, e agradecer especialmente a Deus sempre pela oportunidade que Ele nos dá diariamente do aprendizado. E, como não poderia deixar de ser, do mesmo livro, Valores do Espírito, eu gostaria de ler essa passagem da sabedoria. A alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tens vertigens como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla sua própria essência, ela se dirige para o que é puro, eterno, imortal, e sendo da mesma natureza, fica aí ligada tanto tempo quanto possa. Então, seus descaminhos cessam, porque está unida ao que é imutável, e essa está no estado da alma. É o que se chama sabedoria. Também do Evangelho segundo o Espiritismo. A sabedoria é a condição do espírito que já aprendeu a viver de forma inteligente, lúcida, amorosa e coerente com os princípios divinos. Muita paz para todos. Que tenha sido uma noite de refazimento e de reflexão para todos nós. Fiquem com Deus e uma ótima noite. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo,
você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.